Começou o segundo episódio do podcast Marcas Moveleiras, daqui da Rehumaning. Estamos hoje com a maravilhosa Giuliana Bellina, né? Gerente comercial da Rede Sim. Muito obrigada, amiga, por você estar aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje, né? Acho que a nossa amizade, a nossa parceria vem de longa data, então muito obrigada mesmo pelo convite. O objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre marca, né? Sobre o posicionamento da Rede Sim hoje, sobre as marcas no geral no mercado, as indústrias e também as marcas varejistas, né? Mas eu queria que você começasse falando, assim, explicando um pouquinho pra gente, né, porque tem gente que não conhece, né, talvez o mercado moveleiro e vai assistir esse episódio. Então, quem é a Rede Sim? Da onde ela surgiu? Qual que é o propósito? Ah, olha, eu vou tentar ser bastante breve na explicação, porque nós já temos praticamente 12 anos de mercado, né? Então a rede Sim, ela é proveniente de uma fusão entre as redes Green e Guia, né? Essa fusão, ela aconteceu no ano de 2018, né? Mas a gente já vinha aí no mercado desde 2003, então se a gente considerar todo o nosso tempo de mercado, estamos indo para 12 anos de mercado, né? Sempre com o propósito de atuar no segmento moveleiro, de ajudar as nossas lojas, né, a crescerem cada vez mais. Se a gente olhar para a missão da rede, né, a nossa missão é que a rede sim possa ser a melhor rede, né, para que ajude tanto as nossas lojas quanto os nossos fornecedores. Então é a gente pensar na cadeia mesmo como um todo, tá? Isso. E você já tá aí há mais de 12 anos. Na verdade, você quase que entrou já no primeiro ano de rede, né? Então, como que foi essa construção? Porque realmente eu acompanho essa história desde cedo, eu já fui lojista. Rede guia, rede de green e rede sim, né, na verdade. Eu passei um pouco por esse processo, mas me conta você como que foi essa construção, porque quando você funde as marcas, né, que foi realmente uma fusão que vocês tiveram da rede green com a rede guia, e se transformaram aí nesse sim, na rede sim, e agora a potência que é, né, que é o Sim Negócios, que não só é mais rede sim, é rede sim e Center Sim, né, que também é a rede de construção civil de vocês. Me conta como que foi essa construção, como que vocês pensaram e o mercado ele aceitou bem, né, ele já hoje já realmente reconhece a Rede Sim, mas me conta um pouquinho como que foi esses 12 anos que você está acompanhando, né? É, a concepção original da rede, né, a ideia foi concebida em setembro de 2013, né. Em dezembro teve um jantar que realmente foi a inauguração da rede Uhum. oficial para o mercado, né, e aí a gente vem nesse trabalho. Eu entrei na rede em abril de 2014. Então, Uhum. realmente, eu estou praticamente desde o do início, né, Sim. e isso confere para a gente uma propriedade muito grande, porque de fato a gente conhece loja, conhece operação a fundo. Eu posso dizer que eu conheço quase todas as lojas do Brasil, moveleiras, né, e isso é muito gostoso. Esse trabalho tem sido realmente, assim, muito gratificante, porque caramba, a gente respira a loja, a gente Sim. e tem respirado principalmente a evolução do nosso segmento, porque se a gente olhar como o mercado mudou nesses Muito. últimos 12, 10, 5 últimos anos, meu Deus do céu, e no pós-pandemia então, né? Você Uhum. comentou do grupo Sim, Sim. realmente a Center Sim, ela veio na época da pandemia, né? Hoje o grupo Sim, juntando as lojas de movelaria e as lojas do segmento de materiais de construção, nós já estamos em mais de 600 lojas. Então, é assim, como o mercado vem evoluindo. E para a gente só fica muito feliz de poder estar acompanhando essa evolução juntos, né? Com esses segmentos varejistas tão importantes que movimentam aí bilhões de reais por ano. E eu acho que, assim, seu papel comercial, né, como gerente comercial, às vezes a pessoa pode achar que é um pouco mais longe, mas é o contrário, é um papel muito próximo, né, do lojista. Ela tá até aqui nessa oportunidade, a gente tá gravando esse podcast, mas também ela veio visitar, ela não veio só para o podcast, seria maravilhoso também. Mas você veio visitar 3 lojistas aí, pelo menos, então essa proximidade eu acho bem bacana, né, essa construção do dia a dia e ouvi-los, né, eu acho que esse é um dos principais pontos, eu É acho. isso, Rê, a gente vem, né, realmente
vem fazer trabalho de campo, vem entender as dores do lojista, o que que a gente pode ajudar, o que que a gente pode contribuir com a nossa experiência, né? Sim. Porque são 13 anos aí praticamente de rede, mas só de segmento moveleiro eu já tenho mais de 20, né? Não só eu, o Osmani, Carneiro, se a gente for somar aí os anos de experiência de todo esse pessoal, né, que compõe hoje a rede, meu Deus do céu, tem muita coisa mesmo que a gente pode ajudar o lojista. E às vezes são dicas simples, dicas de layout, de loja, de equipamentos. Cara, mas às vezes quem está no dia a dia da operação não enxerga, né? Uhum. Então, realmente, o nosso diferencial, inclusive como rede, é relacionamento, é essa proximidade, né, com os nossos lojistas, que são mais do que parceiros de negócios, acabam virando amigos, que é o nosso caso É, aí, né? Então, a sim. gente tem essa experiência para contar. Sim, eu acho que um ponto que você falou bem importante é estar no dia a dia da loja, né? Porque geralmente os donos, os gestores, eles estão na operação, porque ter uma revenda moveleira não é fácil. Não. E principalmente hoje, né, com a mão de obra da forma assim, tá bem difícil a questão de ter uma mão de obra qualificada para trabalhar nesse segmento, que é um nicho, né, é um segmento bem específico. Então, o dono, ele se envolve em muitas atividades. O dono, muitas vezes, é o financeiro, ele é o administrativo, mas ele está lá no caixa, ele está lá na produção, às vezes, parou a máquina, ele vai atrás. E quando a gente tem esse olhar mais consultivo, né, tanto da área comercial como vocês, da área de layout, da área de produção, também da área de marketing, ele consegue evoluir. Ele precisa, às vezes, de ter uma mão, né? A ideia é exatamente essa. Às vezes, ele precisa de um auxílio para direcionamento. E às vezes um insight que você dê numa visita à loja, que a gente também só consegue perceber quando a gente visita a loja, né? Isso. Estar na loja é muito É. importante. A gente pode criar várias estratégias, várias questões maravilhosas de marca e de marketing, mas se a gente não estiver na loja, vendo a operação, como ela funciona no dia a dia, como os vendedores atendem, porque isso também é primordial, né? A questão da marca, quando a gente fala, ela não é só fazer um logo bonitinho, uma identidade visual que combine. Na verdade, é toda a plataforma de experiência que a gente vai ofertar pro marceneiro, pro consumidor que está indo naquela loja. É. Então, vocês auxiliando nesse ponto de vir um olhar externo ajuda muito, né? A gente realmente esse é o ponto, né? A gente, assim, tem comentado e tem orientado muito as lojas nesse sentido. No sentido de fato, proporcionar uma experiência dentro da loja. Não é porque o nosso cliente é um marceneiro, que ele ainda é um profissional extremamente simples, mas ele não é um cara simplório. Sim, Ele evoluiu também ao muito. longo dos anos, né? Então, ele quer experiência, ele quer ver produto, ele quer ver produto funcionando, com iluminação adequada, com produto aplicado. Então, isso faz a diferença. E a gente sempre fala, qual que é o mais importante dentro da rede? Que a gente trabalha muito fortemente 3 pilares, né? A Uhum, gente trabalha a questão da informação. Então, porque a informação tem um monte. É só entrar na avenida mais movimentada do mundo, que é a internet, uhum, tá cheio de informação. Mas é uma informação qualificada para o teu negócio? Esse é o primeiro ponto, né? Então a gente consegue trazer essa uhum, informação de maneira qualificada que atenda à necessidade dele, né? A segunda coisa é o networking. Por sim. quê? Porque você está falando com empresários do mesmo segmento que têm as mesmas dores. Você comentou, eu estou no Rio desde terça-feira, né? Sim. Então, são empresários do mesmo segmento e do mesmo CEP. Uhum, Tem problemas que são inerentes do Rio de Janeiro, que sim. não tem nada a ver com a Bahia, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito mais fácil você traduzir na linguagem daquele CEP, porque apesar do segmento ser o mesmo, tem especificidades daquela região de marca, de estratégia, de posicionamento que é inerente àquela região. Uhum, Ela é diferente das outras regiões do Brasil, né? E também a gente fala muito das negociações, mas não são negociações só de produtos de revenda, porque é bem verdade que isso é o que o cara sabe fazer, a grande maioria, né? Porque não tem ninguém novinho no nosso segmento, né? São madeireiras aí que acumulam anos de experiência também no mercado. Eles se cresceram, né, se criaram no mercado comprando e vendendo mercadoria, é o que eles uhum, sabem fazer com muita propriedade, mas o que que a gente aporta? Aporta estratégia,
aporta visibilidade, posicionamento, né? Negociações de outros produtos, como pneus para os caminhões agora, das revendas. Uhum. A gente tem visto pelo menos 2 caminhões cada revenda tem, né? Então, se a gente somar as mais de 600 lojas na rede, Sim. quantos pneus a gente tem que a gente consegue negociar em rede, cartão de crédito e outras coisas, né? Mas é o conjunto de todas essas coisas que faz sentido estar na rede, que é o propósito da Rede Sim. E a gente, assim, vem percebendo, né, justamente pela quantidade de anos de experiência acumulada de cada uma dessas revendas, vem sentindo justamente essa necessidade, poxa, de reposicionamento das marcas, né? Então, poxa, a gente. Bom, você está trabalhando lá com a gente em inúmeros projetos dentro da Rede Sim, então chegou a hora de repensar marca, de repensar posicionamento, né? De fazer o rebranding. E aí não tenho palavras para agradecer também a parceria que você, através da Rehumaning, tem feito com o grupo Sim agora, né? Na verdade, não só com as lojas da Rede Sim. Ah, te agradeço, né. Mas, assim, é uma parceria realmente como você falou, relacionamento, né, essa construção desses anos. Fui parceira Rede Sim, e depois a gente também não perdeu o contato, a gente continuou ali se admirando. E uma coisa que eu quero trazer, né, realmente vocês viram quantas inúmeras ações a Rede Sim faz para construir sua própria marca, né. Então, assim, é um desafio diário, né, construir marcas nesse segmento. Mas eu não vejo outra opção, né, uma da melhor opção para você buscar uma diferenciação. Porque é um mercado comoditizado, como você falou, Gino, né, comprar e vender produtos, né, quase todas as revendas vão trabalhar com marcas parecidas. Então, qual que é a diferença, né, que o varejo vai fazer no seu mercado, né? O que realmente aquele cliente, né, daquele local, e isso também analisar localmente, muitas vezes até em relação à cidade. A gente às vezes, o estado do Rio de Janeiro seria todo parecido e não é. Né? O Grande Rio atua de uma forma, o interior do Rio é de outra, assim como os outros estados do Brasil. Por exemplo, Goiás é uma coisa que desse trabalho de consultoria que eu tenho feito que me surpreendeu bastante. Goiás é um estado que ainda não tem tanto serviço dentro de loja. Uhum. E hoje o varejo, né, o moveleiro, ele já se especializou muito em serviço em outras regiões. Então eu percebi que eu falei: "Nossa, Goiás existe uma grande oportunidade de levar essa otimização, de levar o serviço e uma diferenciação, né, para o marceneiro de lá e para a própria loja se destacar do mercado, porque é um oceano vermelho. O que que a gente fala quando é um oceano vermelho, né, Ju? Às vezes as pessoas: "O que que é o oceano vermelho que você tanto fala?". O oceano vermelho é quando você está no mar cheio de tubarão, né. E o que você tem que fazer? O tubarão, ele gosta de sangue, né, então ele está ali disputando preço, praça, entrega, ele está ali muito sufocado. A gente, uma das grandes estratégias do marketing em si, que é diferente do marketing digital, a gente pode falar isso depois, do marketing é você criar uma diferenciação para você seguir para um oceano azul, aonde a sua concorrência é menor. Não é que vai não existir concorrência, mas dentro da diferenciação, você diminui a concorrência tão feroz. Porque existe até uma agora você até me corrige, mas existe uma questão no nosso mercado que às vezes as lojas, infelizmente, alguns donos ficam presos na questão de preço apenas, né. "Poxa, eu estou vendendo MDF a X, mas o meu concorrente está vendendo a tanto". "Não, mas eu não tenho como vender, porque o fulano está fazendo isso, o fulano está fazendo aquilo". Sim, a gente tem que conhecer nossos concorrentes, mas para fazer uma diferenciação deles, e não para a gente ficar correndo atrás deles, senão a gente nunca sai do oceano vermelho. É isso aí. É, assim, né, a gente trabalhou muito isso na última convenção, né. Então eu fiz ali eu provoquei uma reflexão, né, com os empresários que estavam ali com a gente. Porque quem não tem estratégia, é parte da estratégia de alguém. Então se você não tiver estratégia, realmente você vai ficar no oceano vermelho, como você Uhum, disse, brigando por preço, né. sim. E de verdade, se for para vender commodity a preço barato, não precisa de toda uma estrutura de uma loja. Uhum, Coloca um 0800 lá, diz que um para vender produto X, nem quero ficar falando dos produtos aqui. Diz que 2 para vender o produto Y, sim. né. E aí não precisaria de toda essa estrutura. Uhum.
Então, realmente, eu acho que tem que buscar qual é o seu caminho, qual é a sua estratégia. A gente tem aportado muito esse conhecimento, esse direcionamento para as lojas, porque o mercado evoluiu. Sim. Você comentou muito aqui da questão da mão de obra, né? Uhum. Se para a gente, empresário, né, dono de loja, né, a gente, rede sim, operando lojas, tá difícil a questão da mão de obra, imagina para o marceneiro, né? Exato. É muito difícil ter um assistente bom ali dentro da marcenaria, né? O próprio marceneiro, ele também tá envelhecendo e a gente observa que o filho do marceneiro não quer ser marceneiro, né? Uhum. Então, como buscar esse oceano azul, né? E sair um pouco dessa comoditização? Não tem como, vai ser através do serviço, né? Então, Sim. praças onde realmente antes os empresários eram avessos à questão da terceirização, hoje eles já olham com outros olhos, porque realmente a questão da mão de obra está muito complicada. E quando você traz o serviço para dentro da tua loja, poxa, é indiscutível a qualidade do processo, a qualidade do produto final, né? Da fita de borda. Não tem. Eu acho que um processo hoje de industrialização dentro da revenda, ele é de tamanha perfeição que ele tá ali pau a pau com indústrias assim de níveis bastante altos, né? Então acho que o nosso segmento ele caminha, vai por esse caminho e a gente vai precisar revisitar a marca, revisitar posicionamento, né? Eventualmente, poxa, mas o meu logo a vida inteira foi vermelho, por Sim, coincidência, é. né? Cara, e se a gente mudar a cor? Fica Sim, bacana? Eu não vou perder a identidade da minha loja, do meu sim. trabalho, né? Então, eu acho que tudo isso é a soma de várias ações que vai levar as nossas lojas para um outro patamar, porque precisa. É premente que a gente faça essa revitalização, né, do marketing e das lojas como um todo, né, Rê? Eu adorei a frase que você falou, porque eu adoro citação, né. E eu adoro essa frase que você falou, que é: "Se você não tem a sua estratégia, você faz parte da estratégia de alguém", né. Então, hoje, mais que nunca, se a gente for olhar, boa parte das madeireiras, como você falou mesmo, até eram chamadas mais de madeireiras. Hoje a gente fala revenda moveleira, mas na raiz, madeireira, né, vamos falar 35 anos atrás, 40 anos atrás, quem começou no mercado é E madeireiro. dá orgulho, né? É, É sou orgulho. madeireiro. Eu sou madeireiro, né? Dá um orgulho. E o merc Só que o mercado realmente evoluiu, né, como você falou, mais ou menos uns 20 anos para cá, né, veio a questão do MDF, e o MDF trouxe essa possibilidade de industrialização dentro das revendas. E aí, quando começou a industrialização, muita gente teve medo, até hoje ainda existe, né, ai, um medo de: "Ai, eu vou estar sendo concorrente do meu marceneiro", e que é o contrário, né, a gente precisa desmistificar isso daí. E as lojas, elas foram forjadas, muitas vezes pelos seus donos, a ferro, fogo e sangue, e suor. Né, começou ali com uma portinha, começou depois teve mais um vendedor, aí teve o caixa. Eu falo isso com propriedade, né, então, porque eu venho desse segmento, venho da Lab Madeiras, tenho muito orgulho de falar que eu tenho a mesma idade que a Lab Madeiras, 35 anos, e, eu tinha apenas 3 meses quando meu pai e minha mãe fundaram a empresa, largaram tudo e resolveram apostar na nossa casa, era dentro de casa, meu pai pegava Fiorino, saía para vender cola. Então, assim, existia sim existe sim uma história muito bonita para se contar, né, de tudo que os donos representaram, tudo que eles fizeram, todos os sacrifícios, né, do dono varejista que ele teve, mas ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade sim de atualização, de branding, de narrativa, porque, vamos combinar, a gente é a mesma pessoa? Do que a gente era 30 anos atrás? Eu tinha 5 anos, né, então mas assim, a gente é a mesma pessoa que a gente há 10, 15 anos atrás? Nós não somos as mesmas pessoas. Nossas empresas também não são as mesmas empresas. A gente precisa contar o legado e contar a história, mas a gente também não pode se restringir e ficar no passado. E pensando, né: "Ai, como era dessa forma? Eu sempre vendi para o marceneiro assim, eu sempre trabalhei com compensado, eu sempre trabalhei dessa forma, meu marceneiro só compra a chapa inteira". Você pode estar tendo um gap de mercado, pode estar perdendo oportunidades de venda. Então,
existe uma necessidade premente dessa atualização. E desde a pandemia, se a gente for pegar até um lapso aí, não, um corte de tempo, muitas coisas mudaram, inclusive a parte do digital. Antes, eu já tinha digital na empresa desde 2018. Eu já postava nessa ferramenta porque eu venho do mercado digital, venho de e-commerce, venho de uma grande empresa de e-commerce. Então, eu já apostava no digital desde 2018, mas quase nenhuma revenda moveleira apostava, né? Quase todo mundo falava: não, isso daí é para outra pessoa, isso nosso marceneiro não vai seguir. E, gente, se você ainda acha que o marceneiro não tem Instagram, você tá perdendo. Ele tem Instagram, ele tem TikTok e ele tem mil outras ferramentas. Ele pode até não entrar para curtir você. Mas por quê? Será que seu conteúdo tá legal? Será que seu conteúdo está atualizado? Não é você jogar lá uma imagem e postar uma oferta, sair correndo e achar que aquilo ali vai vender. E aí você vai falar: "Não, marketing não funciona". Porque essa é uma das grandes dores, a pessoa entender que a atualização é necessária, sim, mas uma atualização profunda. E muitas vezes isso parte do primeiro ponto, construção de marca. O que a gente já fez até aqui e o que a gente quer ser amanhã. As empresas longevas, né, elas precisam ter essa estratégia. Porque também acontece no segmento, assim como como marceneiro você citou, também acontece do que o filho às vezes não quer seguir o varejo do pai, né. O filho tem alguma resistência e acaba saindo da loja, mas não por não gostar totalmente, mas por ver aquele segmento um pouco parado, aquele varejo que ele não vê inovação, e o varejo moveleiro ele vive de inovação, é até contraditório, as pessoas acham que inovação tem que ser sempre inventar a roda, não é. A inovação é dia a dia, você melhorar o teu processo, você melhorar a tua estratégia e implementar na hora, é você ser rápido, e rapidez é o que a gente mais precisa. Então, hoje eu vejo uma necessidade no mercado, principalmente depois de 2020, né, que todo mundo se atualizou, todo mundo correu para o digital, só que tem uma galera que até desistiu, né, correu para o digital porque precisava se digitalizar para poder vender. E aí nesse movimento do mercado que mudou, né, de 2020 para cá, uns 2 anos, ele tá um pouco diferente, eh, deixou de apostar, falou: "Ah, não, isso não funciona para o meu negócio, eu vou parar de ver". Mas estava com estratégia? Estava na operação apenas. Se tiver estratégia, ele realmente vai te levar do ponto A para o ponto B. Porque até eu trouxe um brindezinho que eu usei nesses dias, mas porque a frase uma das frases que eu mais gosto é exatamente essa: "A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo". Então não tem como a gente tem que ter dados, e eu acho importantíssimo o trabalho da Rede Sim com dados, e aqui na Rehumaning a gente também trabalha com dados. A gente faz diagnóstico de mercado e pesquisa do cliente como primeira etapa da consultoria. Por quê? Para a gente ir a fundo naquele negócio. E eu trago insumo, não trago insumo só de comunicação, né, o marketing são os 6 P's, se a gente for olhar, e muito mais hoje. Produto, preço, praça, promoção, processo, pessoas, então a gente traz muita informação para o varejista escolher: "Ó, a gente tem esses gaps, a gente tem esses pontos a serem melhorados, e a gente pode ir por esse caminho de diferenciação". Então depois que a gente faz todo esse trabalho de construção, né, consultiva, que aí a gente parte para o marketing, que aí a gente faz o planejamento, né, de traça os objetivos antes, na verdade, né, o objetivo mesmo e KPI métrico, quanto a gente vai crescer por trimestre, quanto que a gente vai crescer por mês, porque o mês a gente sabe que existe uma sazonalidade, né. Então a gente precisa também saber equilibrar os meses. Não adianta, quem estiver ouvindo a gente por agora, a gente está em março. Vai falar janeiro, fevereiro, né? Ai, meu Deus do céu, cabelo em pé. A gente sabe que o mercado é sazonal dessa forma. Quem está no mercado sabe que janeiro, fevereiro é sazonal. E depois, março, que a gente começa a ver realmente um retorno, né? Então, a gente precisa de inteligência. Assim como a Rede Sim traz inteligência, a gente também precisa de uma inteligência específica. E aí, Gil, eu queria aproveitar para um papo que a gente estava tendo nesses dias, que eu acho muito importante a gente falar, que é também o posicionamento, né, a gente ter esse marketing das revendas, né, dele estar preparado, dele começar esse processo de rebranding, de reinvenção, acompanhando inclusive a inserção de serviços, né, e sabendo como se comunicar da melhor maneira, não é só jogar lá: "Eu faço o serviço, eu tenho máquina de corte", e acabou, achar que vai vender, não vai acontecer, né.
Mas a gente também qual é o papel da indústria? Isso eu queria trazer para o nosso podcast também, que eu acho bem importante. O papel de indústria, como você vê que você tem contato com as 2 pontas, dentro do PDV? Eu acho que eu vou voltar até um pouquinho, né. Se você não tiver estratégia, como é que você vai definir, né, essa participação das indústrias dentro do teu negócio, né. Uhum. Porque realmente, se você não tiver estratégia, vão te escolher, se você não escolher, você é escolhido, não tem muito, Exato. né. Então eu acho que parte por isso, então a gente vê, assim, uma integração, tô fazendo um link de tudo que você falou, tá. Uma Sim. integração muito forte de comercial com marketing, para que as estratégias sejam definidas adequadas ao negócio, aquela Uhum. loja, aquela região, né. Pra aí sim a gente fazer a melhor definição de marcas a serem trabalhadas dentro do nosso PDV. E a indústria é papel fundamental para poder apoiar a revenda, não é no sell-in, é no sell-out. Como se posicionar dentro da loja, no apoio para a loja, em material de PDV, né. Poxa, tenho comentado muito com as indústrias: "Teu display tá onde na loja? Tá lá no fundo da loja? Se tiver no fundo não vai vender, vamos trazer aqui para frente, deixa comigo, que dia que fica melhor para ti, que eu venho aqui eu mesmo, faço atualização do display, garanto que o display vai estar sempre limpinho", né. Então assim, acho que esse papel da indústria ele é fundamental para a gente fazer sell-out, não sell-in. Porque comprar já tá já é a essência do negócio, comprar, mas tem que comprar para vender. Então, o papel da indústria é fundamental nisso. E a gente tem, assim, fala com muita propriedade, porque a gente só tem parceria realmente com empresas muito importantes do segmento, então é isso que a gente sempre recomenda para as lojas, né. É tão gostoso trabalhar com empresas que estão no mercado. Eu sempre penso na longevidade dos negócios, tá? Sim. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sustentabilidade do ponto de vista ambiental, né? Uhum. Mas é socioeconômico, ambiental. Então, eu quero trabalhar com empresas na minha loja, né? Eu sempre falo assim, porque eu me sinto responsável, me sinto Sim. dona de mais de 260 lojas do segmento moveleiro, né, e acho que é só assim que a gente consegue ajudar eles, né, tendo esse sentimento de dono do negócio, fazendo esse trabalho com empresas que estão no mercado hoje, mas que estarão amanhã e que estarão no mercado daqui 10, 15 anos, né. Então realmente a gente precisa dessas indústrias fortes, né, para que nos ajudem a perpetuar os nossos negócios, os deles e principalmente o nosso, é lógico. E esse apoio da indústria dentro da revenda, realmente, o material de PDV, treinamento, gente, treinamento e capacitação, né? A gente tem falado muito isso com a indústria. E é treinamento só do profissional da marcenaria? Não! Vamos olhar ali de frente para trás, tá? Vamos falar com o marceneiro, sim, seja no físico, né, no presencial Sim. ou no digital, a gente já vai falar da importância do digital, mas vamos falar com o vendedor da loja, ele tem que ter os argumentos, ele tem que estar treinado e capacitado para falar de produto, justamente para a gente fugir da comoditização, né? Eu não quero ter loja para vender produto barato, não paga a minha estrutura, né? Não paga a estrutura que o lojista tem, né? Mas eu tenho que conversar também com o meu estoquista. Será que o pessoal está armazenando o meu produto da minha marca? Eu estou falando em nome da indústria, hein? Uhum. Da melhor maneira possível. Por quê? Porque se meu produto é vendido em caixinha e essa caixinha lá no estoque tá numa área úmida, o que que eu vou entregar para o marceneiro? Eu não estou entregando o valor que eu acho que eu estou entregando, porque realmente a gente tem que olhar a cadeia e o processo como um todo, né? E é esse o nosso olhar quando a gente vai para a loja, a gente olha tudo. Ontem eu acho que eu andei mais de 7 quilômetros dentro da Lab. A gente olhou cantinho por cantinho. E assim, é um papo gostoso, identificando sempre oportunidades de melhoria. E a indústria tem muito a contribuir isso, porque quando o representante ou o vendedor, né, porque a gente tem esse híbrido, né, tem Sim. indústrias que trabalham com representantes, tem indústrias que trabalham com vendedores e tem indústrias que trabalham com os 2, dependendo de como se posicionam geograficamente.
o vendedor também pode ajudar nesse sentido, o representante pode ajudar. Deixa eu dar uma olhadinha no seu estoque, né? A gente tem falado muito disso, tem falado, poxa, Rê, faz de conta agora que você ainda tem loja, Tá, tá? beleza. Ô, Rê, tá vendo esse produto aqui, ó? Você fez a marcação errada do preço. Pode acontecer para cima, para baixo. Então, assim, acho que tudo isso faz parte. Então, a gente tem que ajudar, tem que orientar nesse sentido. Então, olha como o trabalho ele é amplo, olha como Muito. é completo, olha como é complexo. Não é um elemento, são vários, né? E não é uma visita, são várias. Por isso que a gente gosta tanto de estar em campo, né? Por isso que a gente gosta tanto de ser esse canal aí, interlocutor entre a revenda e a indústria, né? Cada vez mais eu acho que é sobre isso. Você falou tantas camadas, Gil, que eu podia fazer outro podcast sobre isso, tá, gente? A gente podia fazer outro. Mas são muitas camadas que tem aí. E eu me vi, né? Como você falou assim, fiz que tem da revenda. E eu me vi exatamente isso, né? Quando participava da revenda, e eu era compradora de ferragens, né? Fui compradora, depois gerente de compras de ferragens e cuidava do estoque. Porque na revenda que eu trabalhava, eu incluí esse tópico. Então, eu era responsável por compra e pelo sell-in e pelo sell-out. O comprador não pode só pensar no sell-in. E isso ainda eu vi muitas nuances, eu vou falar algumas que eu vi aqui importantes. Isso ainda é um erro das revendas. Colocar o comprador, né, das revendas médias e grandes que tem hoje parte de compras, como responsável só do sell-in. Por quê? Quando ele é responsável só do sell-in, não do sell-out, muitas vezes ele não puxa a indústria para fazer ação, porque eu sinto esse movimento no mercado moveleiro, na parte do varejo. A gente precisa trazer a indústria para perto para fazer ações conjuntas. Hoje, pega a visão, às vezes a pessoa não pensa, a indústria sempre acha que o seu produto é o mais importante. Numa revenda média a grande, você trabalha com 8.000 SKUs. Conheço revendas que trabalham com 17.000 SKUs. Então, 8.000 SKUs de 50, 60 fornecedores, 70 fornecedores. Como, né, que eu consigo trabalhar todos os dias, colocar uma responsabilidade para o meu vendedor saber todos os produtos por conta própria. Então, esse trabalho próximo da indústria, por isso que me serviu muito o chapéu aqui quando você começou a falar, é necessário de ter treinamentos. E eu hoje, inclusive, apesar de falar muito do digital, eu também acho importantíssimo ter o presencial. Porque o vendedor, vamos pensar na rotina do vendedor? Ele acorda, vai para a loja. Hoje, o maior canal de vendas é o WhatsApp. Então, ele tá ali, ele já chega na loja respondendo os WhatsApps dos clientes que mandaram meia-noite, que mandaram 1h, né? E ele não respondeu, óbvio, mas o cliente já mandou esse horário e ele quer uma resposta cedo. Então, o vendedor já chega ali, naquela máquina. De manhã é o maior movimento das revendas. Boa parte de vendas, o maior fluxo de movimento, por quê? O marceneiro hoje ele passa mais na revenda para pegar o material e ir para algum lugar, né? Então, ele já adiantou o pedido, tá ali aquele movimento de fluxo. Então, o vendedor tem que parar, tem que responder um pouco de WhatsApp, tem que parar, tem que atender balcão e aí volta para o WhatsApp, né? Tá nessa dinâmica. Na parte da tarde, ele continua costurando orçamento, muitas vezes mais por WhatsApp. Então, se a gente pedir, né, pro vendedor, muitas vezes, ficar um pouquinho mais para assistir alguma coisa online, não que não vai funcionar, mas é um pouco, vamos falar, a informação ela não vai ser coletada da mesma forma, em vez de 100%, ele talvez aprenda ali 30, 40, 50. Quando você traz a revenda para fazer uma ação na loja, e pode ser conjunta, eu acho que tudo é estratégia, como a gente está falando, e pode ser conjunta. Ó, vou fazer hoje de manhã um café da manhã para os clientes, à tarde eu faço treinamento com o vendedor. Fechou. Ou o contrário, vou chegar de tarde, já faço treinamento com o vendedor depois do horário, e no dia seguinte a gente está pronto para um café da manhã ali com o cliente, fazer um workshop com o cliente. Você já mata 2 com eles com uma cajadada só. Então, eu sei que tem custos envolvidos, né? Principalmente porque tem revendas no Brasil inteiro espalhadas, mas essa presença também do físico está ali. E aí você falou um outro ponto que eu adorei, que a gente pode ficar aqui em vários tempos falando sobre isso, mas outro ponto que eu amei que é o papel do representante barra vendedor das marcas. Quando a gente fala, né, ele é vendedor da indústria, ele é representante da indústria, mas ele é o principal defensor da marca. Precisa ter esse olhar, mas eu sou representante, eu sou vendedor, tal, mas eu sou mais comercial.
mas ele precisa ter esse olhar para a marca como um todo no PDV, como você falou. Como que tá o meu mostruário no PDV? Não só de posicionamento, mas eu já vi casos de até de MDF mesmo, de fornecedores de MDF que está implantado e o cliente, o varejo, não tem material novo há mais de ano. Não tem um mostruário do MDF atualizado há mais de um ano. Como que a gente consegue vender mais o teu sellout? Você também tinha esse pensamento do trade, né? Que muitas indústrias têm, o trade, mas outras indústrias não têm, não passam nem por isso. Vou incluir minha marca, meu produto numa nova loja. O que eu vou trazer? Eu preciso ter não só um enxoval de produto, que é o que geralmente pensa, mas eu preciso ter um planejamento estratégico, que algumas indústrias têm, muito bem feito, você sabe disso. Muitas têm um planejamento estratégico de marketing muito bem feito, as outras não pensam tanto nessa questão da exposição da própria marca. Lembrando que são mais de 50 a 80 fornecedores. É muita gente disputando um espaço pequeno, não só no ponto físico, mas no coração e na mente dos marceneiros e dos vendedores, que eles são ponto principal nesse processo de venda. Então, hoje a gente está falando de marca aqui no nosso podcast, a gente veio trazer sobre marca, mas a ideia também é entender que o processo de marca vai além disso tudo, né? Ele tem a parte comercial, a parte de venda, a parte de experiência, que também é isso que eu queria trazer um pouquinho. A gente falou, né, sobre o ponto de venda, mas sobre a experiência de trazer de novo o marceneiro para a loja. Eu acho que isso também eu queria que você comentasse um pouco. É, a gente acabou se distanciando. A internet, a tecnologia, ela ajuda a gente a se conectar mais rápido. Tanto que eu brinco, o WhatsApp é o principal vilão e o principal mocinho. Ele é mocinho porque você recebe aquele orçamento rápido, né? Então você já responde o teu cliente, você tem uma rapidez muito maior. Mas ele é vilão porque também aquele teu cliente, né, o marceneiro, vai enviar aquele orçamento para mais 5 revendas. Tô mentindo? Não tô mentindo. Então, a gente precisa reaproximar esse marceneiro da loja, né? Em algumas regiões específicas, algumas regiões o marceneiro ainda vai muito à loja, né? Principalmente no interior, que tem a locomoção é mais fácil, não tem tanto trânsito. Mas em grandes capitais, ou até em grandes cidades, tem um trânsito enlouquecedor, né? E a entrega geralmente é muito eficiente, né? A ideia é ter entrega muito eficiente. O marceneiro acaba deixando de ir à loja. E se ele deixa de ir à loja, qual é o problema, gente? Ele perde o relacionamento. Você diminui o relacionamento, você diminui o ponto de contato de relacionamento. De dar um aperto de mão, de dar um abraço, de dar um cafezinho de bom dia. 2, você deixa de apresentar produto novo. Porque ele vai ficar no que ele já sabe, o que ele já conhece, ele não vai mudar aquela marca. E você tem alguma coisa até extra para apresentar. E 3, você deixa de encantar o cliente. E aí eu queria que você trouxesse um pouco até a Rede Sim tem eventos, né, como a Expo Sim, mas traz um pouco por que é importante, por que a gente insiste em eventos presenciais, Gil? Eu acho que assim, Rê, ó, de novo, tem um monte. A gente ia ficar aqui, acho que vários Tô dias. até preocupada, Ia mas tá ser, ok o horário, né, pessoal? ia ser websérie, não ia ser Sim. podcast, ia ser websérie, mas acho que assim, são tantos elementos, né, aqui importantes que a gente está comentando nessa manhã. É, não é assim, não é que quem não é visto não é lembrado. Mudou o ditado. Quem não é visto não vende. Então, começa aí. De novo, estou falando da indústria, dessa importância de ter o trade, né, da Uhum, indústria dentro da loja. Estou falando da importância de trazer o marceneiro de volta para a loja. Porque depois da pandemia, realmente as coisas mudaram. O marceneiro vai menos na loja, uhum, ele cota muito mais. Esse processo de cotação, ele realmente ele tem aspectos positivos, mas muitos aspectos negativos. O maior conversor de vendas ainda é o presencial, ainda é a visita presencial, né? É esse aperto de mão que você falou. Mas não é só o aperto de mão. Meu amigo, que time que você torce? Quantos exato. filhos você tem? É se tornar amigo do teu cliente, porque o nosso cliente, ele é recorrente na loja. O marceneiro vai na loja, ou ia,
todos os Uhum. dias, mas fato é que ele cota todos os dias. Então, eu acho que a importância da gente criar motivos, bons motivos para trazer esse marceneiro na loja. Você falou muito de falar um pouquinho ali de lançamento de produto. Como é que eu vou mostrar um lançamento de um produto para o meu cliente pela internet? Até mando a foto pelo WhatsApp, em linha de transmissão ou não. Se eu quiser fazer um trabalho mais personalizado, eu vou mandar um por um, né? Oi, dona Renata, tudo Uhum. bem, né? Olha, tem esse produto novo, e tal, mas totalmente diferente o impacto, a forma como você recebe a Hum. informação, né? Então a gente tem trabalhado muito essa questão de criar os bons motivos para trazer o marceneiro de volta para a loja. Então a gente, de fato, é a Expo Sim, né, então a Expo Sim é aquele evento grandão, né, onde a gente traz as indústrias para dentro da loja, porque não é só a indústria de MDF, mas a gente tem que trazer também, se eu tenho MDF, eu também tenho que ter fita de borda, e se eu tenho fita de borda, eu também tenho que ter o produto químico, e se eu tenho produto químico, eu também tenho que ter o acessório, né, em especial o acessório, que eu acho que aí hoje é onde está a menina dos olhos, Uhum. né? Dentro da revenda é onde você consegue. Como é que você vai mostrar uma iluminação? Tudo bem, a gente tem mais de 30.000 horas no YouTube, tá, Rê? A Rede Sim tem mais de Uau! 30.000 horas de treinamento no YouTube, por playlist, por fornecedor. Isso é muito bacana, mas caramba, são 30.000 horas, né? Como é que eu vou lá buscar exatamente aquele produto que eu quero? É mais fácil ir na loja. Então a gente cria esse evento, né, que é o Expo Sim, onde a gente garante ali o treinamento, né, das marcas Sim. que estão dentro da estratégia daquela loja, né? A gente não traz fornecedores que não estejam dentro daquela Uhum. estratégia. Cria esse ponto de novo de treinamento, de relacionamento. Claro, sempre tem lá o brindezinho no final do evento, sempre tem o churrasco, depende da região, Sim. tem o Um acarajé, chopp. o feijão tropeiro, isso é muito regional, mas a gente sempre tem a comidinha. E comida, vamos lá, gente, é uma coisa que humaniza as relações, né? Sim. Vejam como os espaços gourmets ganharam espaço dentro da casa das pessoas na pandemia. Eh, mas é criar essa oportunidade de trazer o marceneiro de volta para a loja para falar de produto e a indústria falar de produto diretamente com o cliente, porque também é a grande verdade. Nós tivemos na semana passada a Revestir. Eu Uhum. sempre comento isso, tá? A Revestir é em São Paulo. É uma feira hoje voltada para o público de designers, de arquitetos, de especificadores de uma maneira em geral. Legal. Mas quantos arquitetos, designers, especificadores não foram? De São Paulo. Você imagina do Rio, da Bahia, do Espírito Santo? Então, quando a gente cria esse evento, é a oportunidade da gente levar os lançamentos, as novidades, as tendências do mercado para dentro da loja, para a indústria falar diretamente com o cliente. E aí, um ponto que você comentou muito importante: já treino o marceneiro, já treino o vendedor na mesma linguagem. Porque não adianta a gente também ter linguagens desconexas. O vendedor ser treinado de uma forma e o marceneiro de outra. Não faz sentido. Então, o Expo é importantíssimo no sentido de integrar os diferentes fornecedores, de levar as novidades, de treinar, de capacitar, de promover relacionamento, de promover, né, de cortar um pouco essa inércia. Ficou uma inércia de relacionamento gigante Sim. depois da pandemia, né? E não só isso. Então, a gente tem o Expo, que é esse evento grandão, mas que não dá para fazer toda hora, mas o café da manhã é maravilhoso. Porque é mais simples, porque é rápido, porque também cria esse bom motivo para o marceneiro vir na loja, porque também treina a tua equipe, né? Então, assim, café da manhã, gente, chama a Renata aqui, faz um planinho aqui, tenha uma agenda, né? Para criar esses bons motivos para trazer os clientes para a loja. O presencial ainda ele é matador no sentido de aproximar relacionamento e de ser conversor de vendas. A questão dos eventos, Gil, eu sou uma das maiores defensoras da parte presencial. Por quê?
A gente precisa dos 2. O marketing, quando a gente né, o marketing digital e tudo mais, ele é uma ferramenta. Isso eu queria muito trazer para as revendas moveleiras, de que ele é uma ferramenta. Ele faz parte do composto de comunicação. O que que é isso? Imagina um guarda-chuva. O marketing, ele faz parte da estratégia junto com o comercial. O comercial define as estratégias, o marketing dá a mão para ele e fala: beleza, vamos fazer da seguinte forma, vamos fazer assim, assado, e daquela forma a gente vai comunicar. E o marketing ele precisa ser integrado, ele precisa ser 360, como eu falo. Então, quando eu falo a jornada do marketing 360, porque a gente precisa desde o básico, desde entender por que aquela loja existe, até quais são os diferenciais, até entender o que o cliente dela quer, porque quando a gente fala de colocar o cliente no centro, não pode ser uma falácia. Ah, meu marceneiro é o mais importante do mundo, ele está aqui no centro. Porque boa parte das lojas, a primeira pergunta que eu faço, qual é o seu diferencial? Ou ela só no atendimento? E eu, às vezes, duvido um pouco. Eu falo: "Realmente é atendimento? Realmente?" Porque o atendimento, ele é uma condição sine qua non, já é a base, todo mundo tem que fazer um bom atendimento. A diferença é o relacionamento. E para fazer relacionamento, você faz no digital sim, mas você consegue muito mais, você amplifica no contato. Você falou sobre até uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão da comida. Existe um termo chamado comensalidade. O que que é isso? Quando você senta à mesa, né, ou tá ali compartilhando uma refeição. Então, qual é o objetivo quando a gente leva, às vezes, um cliente numa churrascaria, né, leva o cliente para fazer uma experiência diferente? É você criar aquela relação diferenciada de saber qual é o teu time, de saber quantos filhos você tem, né, de saber como está a sua marcenaria de verdade, porque também isso é momento de colher informação. É. Né, hoje existem algumas lojas com problema de, pagamento, né, problemas financeiros hoje, né, de inadimplência alto. E você acha que o marceneiro vai falar pelo WhatsApp? "Estou com um problema assim, 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 assim". Não vai falar. Você consegue descobrir na conversa. "Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve aquele problema". Então você já começa a entender, porque até a questão da inadimplência, ela tem muitos dados e existem empresas, né, que dão apoio a isso, mas o ouvido, né, a gente saber ouvir é muito importante. Então, quando o cliente está na loja, a gente consegue ouvir vários elementos. E não é só fazer oba-oba. Exatamente. Eu também sou bem dessa postura. Não é só fazer o oba-oba, dar um chopp e o cara vai embora. Dar uma cerveja na mão dele e ele vai embora. Não é isso. A gente construir essa conversa, construir o relacionamento, mostrar produto, treinamento, e ele vai aprender muito mais feliz, ele vai sair dali, né, sentindo que ele está fazendo o melhor negócio, porque a venda é recorrente, né? A gente precisa estar com esse cliente fidelizado o máximo possível para que ele não vá em outra revenda. E aí eu queria agora até finalizar com um exemplo que vocês estiveram presentes, né, no aniversário de 30 anos da Lab. A gente fez o feirão Mão na Massa Lab Madeiras, né? Eu toquei esse projeto, foram 24 fornecedores, entre eles todos os chapeiros estavam presentes. E a gente colocou 24 estandes dentro da loja, montamos 5 móveis com parceria do marceneiro na época da Rede Sim. Então a gente montou usando os produtos dos fornecedores ali na hora. A gente fez 11 palestras, dentre elas de um influenciador super famoso aí no YouTube. Nessa palestra do influenciador tinham mais de 100 pessoas sentadas. Ao todo, visitaram o evento 600 pessoas. Foi um número muito expressivo. Foi um evento sexta e sábado, né, na região de São Gonçalo. E a gente pensa, eu podia ter feito uma festa de aniversário de 30 anos, que seria bacana, tá, gente? Mas a gente trazer o combo todo, trazer a comemoração, mais a estratégia de ensino, de treinamento, de brindes, de catálogo. Os marceneiros precisam de catálogo. Às vezes a gente recebe 20 de um catálogo de um fornecedor, eu tenho quantos clientes? 300, né? A gente fica ali delimitando para quem a gente vai dar. Então, nesse tipo de evento de feira local, eu acho que isso é muito importante a gente falar. É muito bacana, eu amei a Revestir, é linda, adoro a Formobile, é muito bacana, mas ela acontece em São Paulo. Localmente, o nosso marceneiro não vai. A gente que tem que trazer essa informação. Então, imagina, um marceneiro do Nordeste, ele vai vir para a Formobile? Dificilmente. Imagina,
um marceneiro do Centro-Oeste, ele vai vir para a Formobile? Dificilmente. Então a gente precisa também pensar localmente, a gente tem que agir, né? Pensar globalmente e agir localmente. Eu acho que esse é um ponto muito importante para as próprias revendas verem o papel também que elas têm de educação, de dar a mão para o marceneiro, porque hoje não é só mais colocar lá e vai vender, né? Vou botar lá meu produto e vai vender. Não é mais isso, não é tão simplório, mas o mercado já evoluiu muito. E para a gente buscar aquele oceano azul que eu falei lá no começo, a gente precisa evoluir a cada vez mais. E a Rehumaning está aqui, né, para te ajudar a criar esse futuro, né, a co-criar esse futuro com vocês. Então, é toda uma parte muito consultiva, né? Hoje eu sou parceira Rede Sim, fornecedora Rede Sim, fico muito feliz, né, de estar aí junto de novo com vocês. E a ideia é trazer esse conhecimento consultivo do mercado, que é o que falta hoje, né? Então, do mercado, para a gente trabalhar e fazer a tua loja vender mais. Fazer a tua loja se diferenciar. Fazer a tua loja realmente cumprir o propósito que ela tem na vida dos seus clientes, na vida dos seus colaboradores e na tua vida. Porque as marcas têm alma. E a gente não pode fugir disso. Muito bem, Rê, adorei. E Gil, muito obrigada pela conversa. Eu amei estar aqui, assim, eu acho que dava pra gente fazer uma websérie, concordo. Quem quiser o episódio 3, aí só colocar, falar, pessoal, quero mais um episódio com a Gil e com a Renata, porque a gente tem muitos assuntos relevantes para tratar. E eu acho que esse tipo de informação em trazer também uma gerente, né, comercial com mais de 20 anos de mercado, aqui 20 anos de mercado de revenda moveleira, assim, eu fico muito feliz por ter uma amiga, mas também prestigiada, né? Me sinto prestigiada por você bater esse papo comigo hoje. Obrigada. É, eu que tenho que agradecer, né? Não fala 20 anos, que, meu Deus do céu, dá vontade de Ela começou se com 10. esconder aqui debaixo da mesa, né? Mas, cara, primeiro que o tempo passou tão rápido, não só do podcast. Esses últimos 20 anos passaram Sim. tão rápido. E é tão gostoso a gente fazer o que a gente gosta, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, sabe? E, cara, isso pra mim não tem preço, né? Assim como a história das madeireiras, né? Tem uma história mais linda do que a outra, cara, porque realmente é um segmento apaixonante, né? E eu me sinto lisonjeada pelo convite de poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência de vida, da minha experiência profissional contigo. Conta comigo, conta com a Rede Sim, conta com o Grupo Sim. Acho que a gente tem muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para fazer juntas, em prol do nosso segmento aí. E vai dar tudo certo, porque a gente gosta daquilo que faz, sabe? E a Vocês gente tá fazem no. isso com alma É, também. é, Com a alma de vocês, dá para ver pelo brilho no seu olhar. é. Obrigada, tá Obrigada, bom? querida. Até a próxima. Um Até a beijo próxima. aí, Um grande beijo, para todo. pessoal. Deixa aqui se vocês gostaram do podcast, por favor, curte pra gente fazer um próximo. E se tiver alguma indicação, manda pra mim também. Já tem alguns em mente, algumas indústrias bem bacanas pra falar, tem alguns varejos bem bacanas que já toparam o convite. Mas se você tiver alguma indicação, ou se você quiser participar, fala, eu quero, tá bom? Perguntinhas também, Rê. Quem quiser deixar Óbvio. lá, né? Deixa as perguntinhas, depois a gente responde, entra em contato. A gente marca uma masterclass. Pronto. Top, adorei. Tá bom? Obrigada, Rê. Obrigada, Até a beijo, próxima. Beijo. tchau. Tchau, pessoal.